Assista a esse vídeo até o fim. A porta que permaneceu selada até a segunda vinda de Cristo acaba de se abrir. Não fisicamente, mas em significado, debate e profecia. Hoje, embarcamos em uma jornada que atravessa séculos de história, fé e mistério para compreender o que realmente representa a Porta Dourada de Jerusalém. Localizada na muralha oriental da Cidade Velha de Jerusalém, voltada diretamente para o Monte das Oliveiras, a Porta Dourada, também chamada de Porta Oriental, é um dos locais mais carregados de simbolismo no mundo. Para judeus, cristãos e muçulmanos, ela transcende a pedra e a argamassa. Ela é um ponto de encontro entre o divino e o terreno, um marco profético, um portal de esperança. No livro de Ezequiel, capítulo 44, versículos de 1 a 3, o profeta descreve uma porta voltada para o Oriente que deveria permanecer fechada porque o Senhor, o Deus de Israel, havia entrado por ela. Essa porta, afirma Ezequiel, só poderá ser usada novamente pelo próprio Senhor. Essa profecia é interpretada por muitos estudiosos como referência direta à Porta Dourada. O fechamento da porta durante o século XVI pelo sultão otomano Suleiman, em 1541, é visto como um evento carregado de simbolismo escatológico, alimentando por séculos a expectativa do seu reabertura em um futuro glorioso. Para o povo judeu, a Porta Dourada está intimamente ligada à vinda do Mashiach, o Messias. A tradição judaica ensina que ele virá do Monte das Oliveiras, atravessará o Vale de Cedron e entrará na cidade sagrada por essa porta específica. Sua reabertura, portanto, marcaria o cumprimento da esperança messiânica e a restauração de Israel em toda a sua plenitude espiritual e nacional. O simples fato de a porta estar selada por quase 500 anos tornou-se para muitos um lembrete físico da promessa que ainda está por se cumprir. No cristianismo, a Porta Dourada carrega um significado igualmente profundo. Segundo a tradição, foi por ela que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém no Domingo de Ramos, montado em um jumento, como descrito nos Evangelhos. Essa entrada foi vista como o cumprimento da profecia de Zacarias. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento. Esse ato marcou o início da paixão de Cristo, a semana em que se cumpririam os eventos mais sagrados da fé cristã, a crucificação e a ressurreição. A simbologia da Porta Dourada vai além do espaço físico. Ela representa a separação entre o sagrado e o profano, entre o presente e o eterno. Jesus, em João 10:10, declarou: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A porta selada é, para muitos cristãos, uma representação da exclusividade de Cristo como único caminho de acesso ao Pai. Sua reabertura, na visão escatológica cristã, coincide com a segunda vinda de Cristo. Um retorno glorioso, onde ele reinará com justiça e restaurará todas as coisas. No Islã, a Porta Dourada também tem relevância. Os muçulmanos associam esse local ao dia do juízo final, acreditando que será ali, diante da esplanada das mesquitas, que o julgamento divino acontecerá. Por isso, o cemitério muçulmano foi estrategicamente construído diante da porta, com a intenção de impedir que um sacerdote judeu ou messiânico, que por tradição não pode se contaminar ao tocar cadáveres, atravesse por ali. Isso demonstra como até mesmo atos arquitetônicos foram moldados por crenças e medos proféticos. Remonta ao período omíada, por volta do século VI ou VII. Mas registros indicam que uma porta anterior já existia ali nos tempos do Segundo Templo. A atual estrutura é composta por duas entradas arqueadas, conhecidas como Porta da Misericórdia e Porta do Arrependimento. Esses nomes, por si só, reforçam seu simbolismo: redenção e reconciliação entre Deus e os homens. Ao longo dos séculos, a Porta Dourada foi testemunha de impérios que se ergueram e caíram,
bizantinos, muçulmanos, cruzados, mamelucos e otomanos. Cada um deixou sua marca sobre Jerusalém e sobre a própria porta. Em tempos de paz e em tempos de guerra, ela permaneceu ali, imóvel, silenciosa, mas cheia de significados. Sua permanência selada não é um acaso. Para muitos, é um sinal, um marcador do tempo divino. Arqueólogos que estudam a Porta Dourada e a Muralha Oriental descobriram vestígios que indicam reconstruções e adaptações ao longo dos séculos. Algumas pedras da fundação podem ser ainda mais antigas, talvez da época do rei Herodes. Essas descobertas reforçam a ideia de que esse local tem sido sagrado e estrategicamente importante por milênios. Essa pergunta ecoa não apenas nas paredes silenciosas da cidade sagrada, mas dentro da alma de cada pessoa que busca compreender os tempos em que vivemos. A abertura da Porta Dourada não é necessariamente um evento físico. Ela simboliza uma transformação espiritual, um chamado à vigilância, à fé renovada, à reconciliação com o Criador. Em um mundo onde o caos político, a confusão moral e o distanciamento espiritual crescem a cada dia, a Porta Dourada se ergue como um lembrete sagrado de que há um propósito superior e um plano divino em andamento. Em Mateus 24, Jesus alerta sobre os sinais do fim dos tempos. Fala de guerras, rumores de guerras, nações contra nações, terremotos, fome, falsos profetas e o esfriamento do amor. Não seria esse o cenário do mundo atual? A ansiedade global, os conflitos no Oriente Médio, a decadência dos valores e a sede insaciável por respostas apontam para uma geração em busca de direção. E talvez, sem perceber, o coração humano esteja buscando a abertura de uma porta espiritual que leve de volta à presença do Pai. Nesse contexto, a Porta Dourada torna-se uma figura profética. Ela representa a separação entre o tempo presente e o tempo profetizado. Representa a espera, representa o cumprimento e, mais do que tudo, representa uma escolha. Cada ser humano, consciente ou não, está diante de sua própria Porta Dourada. A oportunidade de permitir que o Messias entre, não apenas por Jerusalém, mas por seu coração. Historicamente, sempre que a humanidade chega a um ponto de tensão e expectativa, os olhos se voltam para Jerusalém. Não é à toa que essa cidade é chamada de o relógio profético de Deus. Os eventos ali não são meras manchetes, são sinais. E a Porta Dourada, imóvel e silenciosa, talvez seja hoje o maior desses sinais, aguardando o momento de ser destrancada não pelas mãos dos homens, mas pela vontade soberana de Deus. Imagine por um momento o mundo em caos, as nações perplexas, e então um som de trombeta ecoa dos céus. Os olhos se voltam para o Oriente. A poeira do vale se levanta, e por entre as colinas do Monte das Oliveiras surge aquele cuja presença reorienta toda a criação. O Messias atravessa o vale, os mortos em Cristo ressuscitam, e com poder e glória, ele se aproxima da cidade. A multidão observa, as profecias se cumprem, a Porta Dourada, selada por séculos, se abre, não por explosivos, não por força humana, mas por autoridade divina. E naquele instante, o tempo encontra seu propósito, a eternidade toca a terra, e a história encontra seu rei. Mas até que esse dia chegue, a porta continua a falar. Ela nos convida à reflexão, à preparação e ao arrependimento. Ela desafia o comodismo espiritual. Ela rompe com o relativismo que tenta obscurecer a verdade. Ela nos lembra que há apenas um caminho, uma verdade e uma vida. E que esse caminho não passa por ideologias, filosofias ou religiões. Passa por uma pessoa, Jesus Cristo. Portanto, a questão que ecoa diante da Porta Dourada é também uma convocação. Você está com o coração aberto ou ainda selado como ela? O templo da sua alma está pronto para a visita do Rei.
porque o Messias não entrará por força. Ele não arrombará. Ele bate à porta. E como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Se a porta dourada guarda os mistérios da redenção coletiva, o seu coração guarda os mistérios da redenção pessoal. Quando ela se abrir em Jerusalém, será tarde para abrir as portas que ignoramos aqui dentro. Por isso, hoje é o tempo. Agora é a hora. O momento de dizer, vem, Senhor Jesus. O momento de vigiar, de estar com as vestes limpas, com a lâmpada cheia de azeite, como as virgens prudentes da parábola. A história está em marcha. O relógio está correndo e a profecia não falhará. Quando a porta dourada se abrir, os céus declararão, cumpriu-se. Mas até lá, que nossas portas interiores estejam sempre abertas para o Senhor da Glória. Mas o que significa dizer que a porta acaba de abrir? Não no sentido literal, mas espiritual. Em tempos modernos, cresce o interesse por Jerusalém, pelas profecias bíblicas e pelos sinais dos tempos. Muitos enxergam o aumento de tensões no Oriente Médio, a reconstrução de Israel como nação e a expectativa de um terceiro templo, como sinais de que estamos nos aproximando de um momento decisivo da história. A abertura da porta, portanto, pode estar acontecendo nos corações, nas consciências, no despertar espiritual de milhões ao redor do mundo. A porta dourada tornou-se assim mais do que uma estrutura selada. Ela é uma pergunta aberta. Estamos prontos para sua abertura? Estamos preparados espiritualmente para aquilo que ela representa? Se você sente no coração o desejo de entender mais sobre profecias, espiritualidade e os sinais dos tempos, inscreva-se em nosso canal. Este é apenas o começo de muitas revelações que ainda virão. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de fé, história e esperança. Que as chaves do entendimento espiritual se abram diante de você e que a luz da verdade ilumine sempre o seu caminho.